Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem vos fala novamente é a irmã Rose, de Vila Perus, regional de número 8. E essa semana nós vamos discorrer sobre a última lição, a lição de número 13, da classe dos jovens, né? Cujo título é Renovando a Aliança. E a leitura bíblica dessa semana encontra-se no livro de Josué, capítulo 24, do 14 ao 21. Mais precisamente, nós vamos estar tratando dos dois últimos capítulos desse livro, que vai estar falando sobre o renovo de uma aliança. Vamos fazer a leitura. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nos serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer, e o comentarista dessa semana também, que Josué reúne o povo em Siló. Depois de um tempo de paz vividos desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para duas assembleias. A primeira ocorreu possivelmente em Siló, é onde nós vamos entrar agora, para uma despedida, onde exortou o povo para que não desistissem de possuir o restante da terra prometida e continuassem a servir o Senhor. Eles tinham ainda terras para conquistar, mas também tinham a obrigação, o compromisso, o acordo de uma aliança renovada, que eles iriam fazer agora com Josué, de ser fiel ao Senhor e servir a ele. A segunda ocorreu em Siquém, quando depois de entregar uma mensagem profética, Josué propôs que renovasse um concerto com o Senhor. É o que diz o capítulo de número 24. Nas duas ocasiões podemos ver um tom saudosista na seguinte frase: eis aqui eu vou, hoje, pelo caminho de toda a terra, como está em Josué capítulo 23, versículo 14. Josué se despede do seu povo e faz uma exortação. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Então o povo renovou a aliança com Deus, para que em seguida sepultar Josué, marcando o fim de uma era de muitas batalhas e conquistas. É uma história linda. O livro de Josué é o primeiro livro histórico do Antigo Testamento na Bíblia, e agora nós vamos ver que está para findar o compromisso de Josué com Deus. Ele já sabia que estava próximo da sua morte. Nessa ocasião ele já estava com 110 anos, mas como um bom líder, antes do Senhor o recolher, o guardar, ele convoca novamente o povo para lembrar o povo das Benézer e da benevolência que Deus fez àquele povo desde que o tirou do Egito. Mas era necessário eles continuarem sendo fiéis ao Senhor. Josué reúne o povo em Siló. Josué se reúne com o povo e lembra a todos que ele já estava idoso e que não poderia mais os liderar.
e que sua partida para Canaã celestial estava próxima. Josué, num ato de amor e zelo, exortou os hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer quando de sua ausência. O bom líder sempre tem a visão dos dias futuros. No seu discurso, Josué utilizou no início a mesma força vernacular que o Senhor lhe disse quando do seu chamado, que vem a ser esforçai-vos. Havia inimigos ao derredor e outras terras para serem conquistadas. Depois, Josué também os advertiu para que guardassem os mandamentos e amassem ao Senhor. Decisões indispensáveis para um viver próspero e feliz. Por fim, advertiu que não aceitassem casamentos mistos. Deus ama tanto os seus filhos que sempre os alerta para que não sofram as consequências da sua obediência. Então aqui tinha algo muito importante proposto. A renovação dessa aliança era para dizer e para lembrar o seguinte: vocês têm que ser fiel a Deus, ainda tem muita terra a conquistar, mas se lembre sempre, Deus não vos quer misturado, envolvido com os cananeus, até porque esse povo aqui de Israel não havia desde lá de trás já obedecido ao Senhor, como havia dito Deus a eles: expulsem todos os povos. Mas na lição anterior nós vamos ver e lembrar que isso não aconteceu. Então Josué lembra eles agora: não se casem com essas mulheres, não se envolvam com esse povo, porque se assim vocês o fizerem, a justiça de Deus será implacável. E aí ele entra dizendo agora, no discurso, Josué os lembrou que como nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que o Senhor falou de vós, vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Então Josué lembra aqueles que aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua contumaz infidelidade passará sem o castigo divino. Deus é longânimo e misericordioso, mas não injusto, irmãos. O pecado tem um preço certo, a morte, segundo está escrito em Romanos 6:23. E aqui o nosso comentarista nos deixa aqui uma pergunta, né? Por que Josué advertiu Israel sobre os tempos vindouros se ele estava tão perto de morrer? E o ponto importante desse primeiro tópico vai dizer que os líderes que agem com excelência sempre têm a visão dos dias futuros. E Josué, conhecendo Deus, chama aquele povo como um líder muito bom, amoroso, caridoso e benevolente. E acima de tudo, um líder que conhecia Deus, o poder dele, e se esforçou para continuar a obra que Deus o havia chamado. No tópico de número 2, nós vamos ver a despedida de Josué. Josué marcou outra assembleia, a segunda. Agora não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética. Olhe bem, assim diz o Senhor de Israel, como está em Josué 24:2. Então, Josué narrou a história do povo hebreu a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaac, Jacó, Moisés e Arão, bem como lembrando os grandes feitos, desde as pragas no Egito até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato de que foi o Senhor quem concedeu todas as vitórias aos hebreus. Agora eu não tenho um tempo hábil, mas eu quero convidar você aí na sua casa a ler depois Josué capítulo 24, do versículo 2 ao 13. É uma história linda, Josué lembrando aquele povo de tudo que Deus havia feito por eles e para eles. É uma história do povo hebreu. Josué, nessa segunda chamada, chama esse povo e lembra eles da benevolência que Deus teve. Mas aquele meio era constante, era costume, os homens fazerem um compromisso com o Senhor e se esquecerem. Então agora, o que entra em cena? O memorial.
Concluída a profecia, Josué conclamou o povo a servir ao Senhor, como ele e sua casa o fariam. O povo aceitou de bom grado a proposta dele, renovando a aliança com o Senhor. Diante disso, Josué escreveu um pacto no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Os homens, com frequência, esquecem os compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca se esquece, pois nossas palavras ficam gravadas perpetuamente perante Deus. Josué marcou esse momento solene ao erigir debaixo de um carvalho uma grande pedra, dizendo que ela serviria para prestar testemunho. Vocês estão fazendo esse concerto hoje, nós estamos renovando a aliança hoje, mas é mais ou menos assim. Como eu sei que vocês não têm o costume de firmar até o final a sua palavra e às vezes se esquece do compromisso que vocês estão firmando comigo agora diante de Deus, então nós vamos fazer aqui um memorial, e assim o fez. A coisa era séria. Tudo isso foi escrito no livro da lei de Deus. Josué e Eleazar morrem. Finda-se agora aqui a vida ministerial de Josué e Eleazar, sacerdote. A morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar põe fim ao livro de Josué, encerrando de forma magnânima, linda, bonita, um ciclo áureo de muitas batalhas e conquistas. Morre agora Josué e o sacerdote Eleazar. A morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar põe fim ao livro de Josué, encerrando de forma magnânima um ciclo áureo de muitas batalhas e conquistas. E agora, irmãos, nós vamos dar um salto muito grande e muito importante. Nós vamos saltar agora milhares de anos e vamos chegar nos dias atuais e futuros. Por que atuais? Porque aqui nós vamos ler agora sobre uma história muito bacana, muito linda, dos dias atuais desse povo escolhido por Deus, chamado Israel, tão perseguido. Mas o povo sempre teve vitória porque creu em Deus, e nesse relato agora nós vamos ver nos dias futuros grandes livramentos que o Senhor também continua dando aos seus filhos. Um salto para o futuro é o título do nosso terceiro tópico. Eu quero convidar você a prestar bem atenção nessa leitura aqui agora. O renascimento de uma nação. No fim do século XIX, surgiu um movimento político nacionalista chamado sionismo. O que vem a ser isso? Pregava a volta do povo hebreu à sua terra. Em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial e o fim do domínio do Império Otomano, a Palestina passou aos britânicos. A imigração judaica acelerou nas décadas seguintes e teve seu auge na Europa, a partir de 1930 e 1940, pela perseguição nazista. Diante disso, os árabes da região promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus à Terra Santa. Em 1947, porém, finda a Segunda Guerra Mundial. A ONU, numa sessão histórica presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva, aprovou a criação de dois estados agora independentes, Israel e a Palestina. Os judeus aceitaram a divisão proposta, mas as lideranças palestinas e árabes não. Davi Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, declarou a independência do Estado de Israel, debaixo de uma guerra forte e debaixo de uma forte resistência. Mas a história não acabaria aí não, ela continua.
Guerras e conquistas. No dia 15 de maio de 1948, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram Israel, mas foram derrotados. Os descendentes de Jacó dominaram, além do seu território, mais da metade da área que pertencia ao Estado árabe. O faraó egípcio e Herodes queriam matar os bebês hebreus e, aqui, os povos árabes tensionavam destruir uma nação de apenas um dia de existência. Foi declarado ali a divisão desses dois estados. Essa declaração tinha um dia e a guerra continuava, irmãos. Porém, Deus mais uma vez guardou os seus filhos. A imigração dos judeus continuou forte. E em 1964, como contraponto, com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, conhecida como OLP, sob o comando de Yasser Arafat. Em 1967, eclodiu a Guerra dos 6 Dias, quando Egito, Síria e Jordânia atacaram Israel, o qual, mais uma vez, sagrou-se vitorioso, acrescentando novos territórios. Israel venceu novamente e tomou novos territórios agora para eles. Em 1973, o Egito e Síria se guerrearam contra Israel, mas o Altíssimo deu aos hebreus outra grande vitória. E em 1979, Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel, assinou um tratado de paz com o Egito, quando devolveu a península do Sinai. O clima de tensão, porém, continuava, irmãos, aceso na Palestina. E quando Israel contra-atacou e ocupou, em 1982, uma das bases que eram usadas para lançamento de foguetes pela OLP contra o Estado sionista no sul do Líbano, o Irã financiou a criação do grupo terrorista xiita Hezbollah. Observar esses episódios fazem lembrar o seguinte texto profético: todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes. Dizem, devoramo-la. Está em Lamentações, capítulo 2, versículo 16. O mal sempre buscará razão para perseguir e destruir os que têm promessa de Deus. E agora, para finalizar, nós vamos falar sobre as intifadas. Até o momento já aconteceu 7 intifadas. E aí você vai me perguntar, o que é isso, irmã Rose? É uma palavra árabe que significa agitação, levante e revolta. Vocês viram que não foi fácil para separar Israel da Palestina. E essa guerra continua forte até os dias de hoje, irmão. Então, quero ler aqui. Até o momento já aconteceram 7 intifadas da população civil denominada Palestina contra o Estado de Israel. A primeira deu-se em 1987 e 1993, terminando por conta do acordo de paz com a OLP, liderada por Arafat, quando Yitzhak Rabin era o primeiro-ministro. Entre 2000 e 2005 aconteceu a segunda intifada, o que levou Israel em 2002, sob a liderança de Ariel Sharon, a construir um muro para proteger o seu território na fronteira da Cisjordânia. Quando menos se espera, surge nessa região mais um ponto de tensão, além do milenar desentendimento étnico, por causa dos conflitos do século XX. Cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas, os quais se transformaram em refugiados nos países vizinhos. Eles e seus descendentes, hoje, somam cerca de 7 milhões de pessoas que se sentem injustiçadas. Daí a enorme dificuldade de resolver essas tensões bilaterais antes da volta do Salvador. E aí tem aqui, por que Deus continua abençoando Israel, mesmo após terem rejeitado o Filho de Deus? Deus permanece fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel, desde os primeiros instantes até os dias atuais,
continua sendo alvo do seu eterno cuidado. Encerra-se aqui o fim desse livro com o início da história até o século de hoje, para nós vermos e entendermos que ainda que eu e você sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Irmãos, nós gravamos algumas aulas, mas devido à pandemia, logo no início dessa revista, ficou faltando a lição de número 1 e 2. E a próxima semana, permitindo o Senhor Deus, eu quero te convidar para que nós possamos concluir todo esse trabalho, fazendo ainda mais 2 aulas, a de número 1 e a de número 2. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Eu espero poder ter conseguido, com a ajuda do Senhor, tirar a tua dúvida. Clamo pelas vossas orações por nós. E vamos continuar juntos na semana que vem, na lição de número 1. Vamos retornar para completar o ciclo. Eu quero fazer uma oração de encerramento e dizer para que você continue muito firme com Deus, porque Deus é muito fiel e nos ama. Senhor, muito obrigado por essa rica oportunidade, que o Senhor possa acompanhar todos esses que estão inscritos e aqueles que ainda chegarão, Pai, a esse canal preparado por Ti. Que o Senhor nos abençoe, nos dê força e graça, e em nome de Jesus eu te agradeço sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.